Hoje a nossa convidada é a Agostinha e é com muito gosto que apresento para vocês a Agostinha, não é? Que de alguma forma apresento, não, que ela é que se vai apresentar, não é? Por isso começo mesmo por pedir que te apresentes, quem é a Agostinha? Boa tarde ou bom dia, eu sou a Agostinha, sou instrutora de yoga, o Hatha Yoga no tapete e o yoga aéreo. Tenho 57 anos, tenho 2 filhos, sou vovó e basicamente é isso. Ok, então, eu tenho aqui umas perguntas para te fazer e quero começar aqui por te questionar qual é o momento que acreditas ser o mais importante para ti na tua vida toda até hoje. Qual é que foi o momento que foi mais importante para ti na tua vida toda até hoje? A atualidade, sim, os meus 56 e 57 anos, sim. Podes partilhar um bocadinho mais do porquê de sentir que é esse o momento? Pela minha realização, quer pessoal, quer profissional, pelo meu crescimento como ser, pelos meus acordares, tantos anos que eu andava adormecida, e sim, agora realmente me sinto desperta, me sinto feliz. Não trocaria os 57 pelos meus 20, todo. O que é que te ajuda a dizer isso, de alguma forma, assim de uma forma mais concreta, o que é que te ajuda a dizer isso? Porque eu sinto-me feliz com o que faço, com o ser que me tornei, sinto-me bem apesar dos tropeços, das cambalhotas que dei pela vida, tudo fez parte para eu ser quem sou hoje, não é? Aqueles aborrecimentos que eu tinha de quando as coisas não me corriam bem, as pessoas que não me faziam bem, que na realidade, como a história do príncipe, o pequena alma e o sol, em que Deus diz: eu não te enviei senão anjos, e eu comecei a ver isso, tipo, aquelas pessoas que eu achava que me estavam a fazer mal, não foram senão anjos para eu chegar onde cheguei. Sim, por isso eu sinto-me bem com tudo isso, até nas cambalhotas que dei. Foram precisas. São essenciais, não é? Sim. E é isso que traz a maturidade também, sim, não é? Sim, crescimento. Sem dúvida. O que é para ti viver em verdade? Viver em verdade para mim é fazer valer os meus valores. Ou seja, eu ser eu, de certa forma, se gostarem, seria ótimo, mas se não gostarem, pelo menos eu gosto. Sem dúvida, acho que é uma ótima definição, não é? Isso é verdade, sou eu. Sou eu. Quem nos ama vê coisas boas onde elas nem existem. Por isso é só ficar, ok, se gostarem de mim, vão ver sempre algo bom em mim. Se não gostarem, ok, desde que não quer dizer que eu gosto de mim em todos os sentidos, há coisas em nós que nós não gostamos, mas aceitamos, faz parte, não é? É um processo, não é? De olhar, aceitar Sim. E depois melhorar, não é? Porque sim, acima de tudo eu costumo dizer que nós não estamos cá para ser melhor do que o outro. Nós estamos cá para nos melhorarmos todos os dias. Para sermos melhores, mas não melhores do que. É melhores do que nós próprios todos os dias, não é? Que é o melhorar-nos todos os dias. Portanto, é esse olhar, não é? De, ok, se eu não me negar a olhar e a não aceitar, se continuar a negar, não é? Aquilo que de alguma forma eu não estou a gostar em mim, sim, eu não vou conseguir melhorá-lo. Exatamente. É? Portanto, o aceitar, o fazer esse processo de aceitação já é o meio caminho andado para melhorar, não é? Porque se eu já aceitei que eu não gosto e já estou a visualizar aquilo que eu não gosto, então a partir daí é só eu perceber, ok, se eu não gosto, há algo que eu posso fazer para mudar, exatamente, não é? O que eu posso fazer para melhorar isto, não é? Portanto, sem dúvida, é mesmo isso. Acreditas que o mundo está melhor em consciência humana e civismo, ou acreditas que está a piorar?
Por um lado, eu acredito que está melhor. Sim, eu cada vez mais, vejo mais pessoas a tomarem consciência de quem nós somos. Enquanto eu cresci, o que eu mais vi na sociedade era ninguém ter sequer uma consciência de quem nós somos, na verdade. Era aquele ritual do que o ser humano deve ser. E eu acho que nesse aspecto acho que está melhor, que cada vez há mais pessoas a tomarem consciência de quem nós somos da verdade. Não é? Nós não temos que ser uma religião, nós não temos que ser o que os outros querem que sejamos. Nós somos seres de luz que temos que tentar fazer ela brilhar sempre um bocadinho. Às vezes deixamos a escuridão abafar um bocadinho, mas tentar fazer a nossa luz brilhar um bocadinho. E cada vez vejo mais isso. Não é? Cada vez te permites mais que ela brilhe, não é? Sim, e vejo mais nas pessoas. As pessoas a terem essa capacidade de olhar e querer realmente fazer essa luz brilhar. Eu acho. Então, de alguma forma, consegues olhar e dizer, não, eu acho que está a melhorar, é isso? Nesse sentido, acho que está a melhorar. Esta situação das guerras, e que eu não vejo notícias, confesso. Não sei se é cobardia da minha parte, o que é certo é que eu não me sinto bem a ver aquelas coisas, porque o que é certo é que nas notícias só dá as coisas menos boas, e também há muitas coisas boas. Mas eu acredito que achas que é cobardia? Não querer ver o que está a acontecer no planeta, no mundo, não sei, pode ser cobardia, dizer não quero ver as coisas más. Mas que eu não me sinto bem com isso, não gosto de ver as coisas menos boas, então não gosto de ver televisão. Eu já não gosto de ver televisão. A verdade é que nós temos que ter, eu acho que isso às vezes já faz parte da tua consciência, não é? Porque tu disseste, eu não vejo notícias, também não vejo. Muito dificilmente vejo uma coisa ou outra, porque aparece até nas redes sociais, ou as pessoas falam, comentam, sim. Ou estás num sítio que até tem uma televisão à tua frente e de repente vês uma coisa ou outra, não é? Portanto, vou estando informada, mesmo sem procurar a informação, porque ela acaba por vir. Sim, não é? De alguma coisa, sim. De alguma forma, alguma coisa acaba por vir. Agora, a verdade é que eu também não vejo. Porquê? Porque eu concordo com o que tu dizes. É só para intoxicar a nossa mente. Exatamente. Não é? A verdade é que quando tu estás a alimentar o teu cérebro, não é? Com todas essas visões, o que é que tu estás a trazer? Não estás a trazer uma energia positiva. Não é? Tu estás a trazer algo completamente tóxico, que envenena o teu próprio ser. Exatamente. Que te vai deixar ou revoltado com as atitudes que tu vês, ou com dor, ou com tristeza, ou com angústia, ou chega a um ponto que as pessoas que vivem tanto essa presença, que por vezes dizem, eu já não consigo dormir porque às vezes já começo a pensar quando é que a guerra vai vir para aqui. Exato, nem vivem a sua vida sempre preocupadas. Elas já estão a viver a guerra. Exato. Muitas pessoas estão cá, num país de paz, felizmente, não é? Mas a viver a guerra de lá, de igual forma, porque todos os dias, constantemente, estão a absorver isso. Portanto, não considero que seja cobardia de todo, eu acho que é uma escolha sábia. Obrigada. Porque realmente nós temos que saber aquilo que nos traz bem-estar ou que nos traz realmente mal-estar e nos retira a positividade, a energia. E temos que fazer essas escolhas, porque na verdade estar a ver não vai fazer diferença. Sim. No outro, não é? No país, vai fazer diferença em nós. Que é coisas que nós não podemos mudar. Exatamente. Portanto, não depende de nós que aquela guerra acabe, não é? Portanto, infelizmente. Portanto, agora depende de nós que aquela guerra acabe dentro de nós. Sim. E se nós realmente dissermos, não, eu não quero ver esta guerra, eu não quero fazer parte desta guerra, a gente desliga. E muitas vezes é sem dúvida aquilo que é melhor. Não quer dizer que a gente se importa menos. Claro que sim. Mas se eu não me fortaleço, eu não estou a ajudar em nada. Não é? Tal e qual. Isso é como no dia-a-dia, não é? Que a gente tem aquela pessoa ao lado, ou alguém que a gente conhece que gostava que ela tivesse melhor e que lidamos com ela constantemente a tentar ajudar, a tentar ajudar, a tentar ajudar, e às vezes há pessoas que acabam por ir ao fundo com elas porque também não sabem quando largar e dizer, não depende de mim. Sim, exatamente.
Então eu vejo que é um bocadinho... O processo é de cada um e aceitar. Exatamente. E aquele processo de guerra não é nosso. Não. E enviar energia de amor para lá, sim, isso a gente pode sempre fazer. Com certeza. O resto, e para a gente estar cheio de amor, não podemos estar a ver essas notícias constantemente. Exatamente, para não haver revolta cá dentro. Tipo, para não deixar entrar, acontece? exatamente, para não deixar entrar o que não é amor. Se pudesses criar algo para o mundo que ainda não existe, ou que pelo menos acreditas que ainda não existe, e que seria benéfico para todos, o que criarias? Viver sem relógio. O meu mundo ideal seria não haver relógio, não haver competição, não haver dinheiro, ser um tipo de o dar e receber, partilha de dar e receber, mas sem aquela pressão do dia a dia, sem lutar contra o tempo, sem aquela competição de tipo as empresas andam sempre em competição, sempre nas correias. O meu mundo ideal seria sem nada disso. O que é que achas tranquilamente? De que forma é que achas que isso iria beneficiar? Pelo menos não haveria stress, de certeza absoluta. Não havia competição, não havia relógio. Sabes que existe um país que vive sem relógio? Não me recordo o nome agora, senão dizia-te. Mas depois é uma questão de ir pesquisar à internet. Porque eu vi, por acaso há 2 ou 3 meses atrás, vi uma notícia de um país muito pequenininho em que eles não usam, acho que até é uma ilha, se não estou em erro. Acho que quero ir para lá. Que eles não usam relógio, que eles vivem sem relógio. Eu achei interessante, porque por acaso instalaram isso, incutiram isso no próprio país e vivem sem relógio. Eu achei muito interessante essa notícia quando vi. Agora estavas a falar disso e lembrei-me. Por isso depois pesquisa, pode ser que seja um bom sítio, não é? Nunca se sabe, até podes ir lá visitar e realmente achar interessante. O que é que mais gostas de dar às pessoas? Eu acho que o que eu mais gosto de dar, acho que atualmente estou a dar bastante. Atenção àquelas pessoas que estão um bocadinho desorientadas, tipo, e agora o que é que eu faço? Se estiver ao meu alcance, gosto de dar essa atenção, sim. Dar sempre o melhor de mim, eu tento dar sempre o melhor de mim, porque o que nós fazemos é sempre o nosso melhor, mesmo que não seja o correto. Eu tento dar sempre o meu melhor. E o que é que mais gostas de receber das pessoas? Também o melhor, cada um. Porque por vezes pode não ser o excelente para nós, mas a pessoa está a dar o seu melhor, dá aquilo que tem. Sem dúvida, sem dúvida, é o melhor, não é? Naquele momento é sempre o melhor. Pois. Eu costumo dizer que cada pessoa dá o seu melhor mediante as suas capacidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Exatamente. No devido momento. É o que tem naquele momento. Nós não somos a mesma pessoa amanhã, porque nós hoje já vivemos um pouco mais e nós estamos sempre a aprender alguma coisa, a desenvolver algo, pelo pouco que às vezes porque às vezes há pessoas que dizem assim, eu não tenho evoluído mesmo nada. Não, eu não acredito que ninguém evolua nada em 10 anos, independentemente, porque às vezes as pessoas levam a evolução também só para o estudo, não é? Então, eu não estou a estudar nada, não evolui nada. Não é? Porque a própria vida, todos os dias, nos traz algo. Por vezes não param para analisar. Exatamente. E então, quem às vezes eu acham era eu não evolui, há 10 anos e quem sou hoje, não em termos materiais, mas no quem eu era. E em todos os aspectos, não é? Agora, quando falo da pessoa, não é? Do desenvolvimento, estou a falar mesmo da pessoa, não é? Porque tu tens que mexer cá dentro, não é? E isso toda a gente, de alguma forma, todos os dias está em evolução constante. Sim, porque em termos materiais, eu acho que toda a gente consegue ver quem era e quem é hoje. O que tinha e o que tem hoje. Acho que toda a gente consegue olhar para esse lado. Mas o lado de quem eu era como ser e quem eu sou é mais difícil. Já é preciso parar para observar-se, não é? Aceitar-se. É uma viagem interna. Sim, sem dúvida.
linda, mas às vezes muito desconfortável para muitas pessoas, por isso é que às vezes custa um bocadinho Sim. a ir lá dentro. Qual é a palavra que mais dizes em média todos os dias? Alguma vez pensaste nisso? Para os outros ou para mim? Independentemente disso, quando dizes uma palavra, ela não é só para os outros, ela é sempre para ti também, não é? Mas independentemente de ser para os outros ou ser para ti, qual é a palavra que tu achas que em média, não é? Dizes mais todos os dias? Grata. Eu acho que todos os dias digo grata. Tenho grupos que mandam mensagem todos os dias, de bons dias, mensagens fabulosas, e todos os dias lhes agradeço. Uma das coisas que eu olho todos os dias é para o céu, e pode estar a chover, pode estar sol, as nuvens, o céu escuro, a chuva, é das coisas que eu disse, oh meu Deus, obrigada. E então acho que é das coisas que eu mais digo, porque não há um dia que eu não diga grata, grata por isto, grata por aquilo, não é? Acho que sim. Uhum. E essa palavra é algo que lá está, tu disseste desde sempre, ou recordas-te que houve alguma época, alguma altura, não é? Que tu consigas dizer assim, não, foi a partir daqui? Eu acho que, pronto, há cerca de uns 11, 12 anos é que eu comecei a dizer mais, atualmente mais ainda, tomando mais consciência, porque houve aqui uns anos atrás em que eu dizia, mas porquê? Faz diferença desde que mudaste as palavras? Muita diferença, sim, porque coisas que não mudaram na minha vida, mas que eu já às vezes de forma totalmente diferente. Quando eu digo, mas porquê isto? Porquê que tem de ser isto? Porquê que tem de ser comigo? Estou insatisfeita com tudo. Então nem vejo motivos para me sentir bem. E quando eu aceito e digo, oh, obrigada por isto, obrigada por aquilo, as coisas continuam de igual forma, as pessoas continuam de igual forma, mas eu já vejo de forma diferente. Mudaste o olhar, não é? Sim, exatamente. E mudaste as palavras. Exatamente, tal e qual. Completa a frase. A natureza é? É extraordinário. É onde eu me sinto melhor, é no meio da natureza. Sim. O que é que tu traz a natureza? Recarrego as baterias. Se eu me sentir triste, opa, a tristeza vai-se embora, completamente. Sabes o que é? Todos os fins de semana faço uma caminhada na natureza, todos. E, tipo, estou tão bem aqui. Alturas em que eu mando mensagem para aquelas amigas que costumam fazer caminhadas comigo, dizem assim, digo-lhes, eu preciso mesmo de ir para o meio da natureza. É como se fosse mesmo a minha mãe. A mãe natureza é o que eu sinto, é onde eu me sinto melhor. Não é? Respira-se bem lá, não é? Não é? Por acaso é das coisas que eu também não abdico, é da natureza, porque acho que... E é das coisas que eu digo sempre que nós aqui, não é, na nossa zona, que temos muito, não é? Natureza à nossa volta. Sim. E que somos os privilegiados. E eu digo, isto é qualidade de vida. Porque eu nunca me vi a viver numa grande cidade rodeada só de prédios, sabes? Não é de todo aquilo que me faz vibrar, sabes? Sim. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso, é respeitar a essência e perceber onde é que realmente para mim faz sentido, não é? Eu gosto de ver a história das cidades, eu gosto de visitar todos os monumentos, admiro bastante. Mas onde eu me sinto em casa é de facto no meio da natureza. É como eu, porque assim, eu adoro viajar, não é? Viajar adoro, podendo ir explorar, sim. Mas lá está, eu quando vou viajar, os centros das cidades, etc., de preferência 2 dias, 3 no máximo, tá bom, já vi tudo, já percebi, depois vamos para os arredores, para a parte mais interessante para mim, não é? Que é realmente esta conexão mais com a natureza, com a parte mais rural, não é? Que aí me sinto realmente mais em casa, mais completa, de alguma forma. Por isso que eu acho que toda a gente
adora ir fazer os caminhos de Santiago precisamente pela natureza. A conexão, não é? E porque é que as pessoas dizem que normalmente, lá está, é a conexão, é quando estão na natureza? Porque acaba por haver uma entrega diferente, não é? Não há muito barulho à volta. Há ali aquela parte verde que parece que nos aconchega, não é? Eu costumo dizer que a melhor viagem que eu fiz até hoje, as melhores férias que eu fiz até hoje foi os caminhos de Santiago. Eu não fiz ainda, fui buscar o meu marido e fui levá-lo quando ele foi fazer a caminhada, mas ele já fez e ele adorou também, adorou mesmo, e está sempre a dizer, temos que ir fazer a viagem todos juntos, por isso talvez um dia destes, mas ele adorou. Sim, acho que gostou muito, o Humberto gostou muito. Ser mãe, acreditas ser mais ou menos desafiante que ser filha? É mais, eu acho que é mais. Estamos responsáveis por aqueles seres. E nem sempre somos a melhor mãe, nem sempre fazemos da melhor forma. Porque conforme a idade, conforme a maturidade, conforme a nossa evolução, não é? Eu até já comentei com os meus filhos, se calhar eles teriam mais sorte que tivesse sido mãe aos 40. Teria outra maturidade que não tive aos 20, não é? No fundo era uma jovenzinha a tomar conta de umas crianças, não havia maturidade, não havia crescimento de forma alguma. Acho que sim, acho que é uma grande responsabilidade. E por vezes até deixamos marcas nos nossos filhos que jamais deixaríamos se fosse já com, por exemplo, com esta idade, provavelmente eu seria muito melhor mãe. Não é? Por isso acho que sim, o desafio como mãe é muito maior do que como filha. E como mãe, como é que isso te fez sentir, ser mãe? Eu acho que quando fui mãe nem tinha consciência, eu queria ser mãe, simplesmente. Se calhar porque toda a gente também era. Simplesmente eu queria ser mãe. Foi um fascínio muito grande, mas ao mesmo tempo um receio. E agora? Será que eu vou ser capaz disto tudo? Sim, foi desafiante, muito bom, mas desafiante, muito desafiante. E hoje o que é que a Agostinha de hoje diria àquela menina que foi mãe? Não seria mãe tão cedo. Deixava-me crescer mais um bocadinho para depois ser mãe com mais consciência, com mais maturidade, sim. Mas já que foi, se de alguma forma pudesse se encontrar com ela, o que é que lhe dirias em relação à prestação dela como mãe? Fez o melhor que soube. É isso que eu costumo dizer para mim mesmo, ok, foi o melhor que soubeste. Como eu disse várias vezes, mesmo depois dos meus pais partirem, às vezes em meditação digo aos meus pais, fizeram o melhor que sabiam. Na altura eu não consegui ver isso, mas hoje vejo que de facto fizeram o melhor que sabiam. Não sabiam fazer de outra forma. Se calhar nós não faríamos melhor também. Lá está, todos nós trazemos feridas às vezes internas, não é? Crenças que nem sempre às vezes são as mais positivas, mas que acreditamos que são as melhores, não é? Sim. Porque todas as crenças que nós temos em nós guardamos como sendo uma verdade boa, não é? Sim. Portanto, nós o que é que vamos passar aos nossos filhos? Aquilo que a gente acredita que é algo bom. Sim. E se nós não refletimos muitas vezes sobre aquela crença e entendemos, será que ela é assim tão boa? Será que ela é assim tão positiva? Será que ela me ajuda? Ou será que ela afinal está-me a retirar forças, não é? Nós realmente não conseguimos fazer diferente, não é? Então, concordo plenamente com o que tu dizes, não é? Os teus pais passaram-te o melhor, tu passaste o melhor aos teus filhos e passas, não é? e eles passarão o melhor aos filhos deles e por aí fora. O que é o meu melhor pode não ser o melhor para eles, mas é o que nós sabemos. Exatamente. É aquilo que nós somos. É o que nós somos é o que nós passamos aos outros, não é? É o que nós sabemos na altura.
A nossa melhor versão daquela altura. Exatamente. Não era, lá está, se fosse a Agostinha de hoje seria diferente, porque Sim. já não é a mesma. Exatamente. Não é? Mas naquela altura era aquela e era a melhor. Não é? É isso é muito bom, este aceitar do passado, não é? Do que foi. A gente tem que estar em paz com o que foi, para poder estar bem com o presente, não é? Porque senão estamos sempre a ser puxados para trás. Podia ter feito assim, podia ter feito assado. Houve uma altura que eu pensava muito isso, mas agora tenho consciência de que cada um faz o melhor que sabe. E eu fiz o melhor que sou. Os meus pais fizeram o melhor que sabiam. Então, meus pais com 11 filhos, coitadinhos, naquela altura eles fizeram o melhor que sabiam. Podia não ter sido o melhor que nós achávamos, mas foi fantástico, foi o melhor que sabia. Sem dúvida. Plena aceitação, não é? Se tivesses aqui os teus pais à tua frente e fosse a última vez, o que lhes dirias? Disse-lhes recentemente fizemos um retiro onde tivemos um encontro com a nossa ancestralidade e eu estive com eles recentemente nesse encontro com nossos ancestrais e disse-lhes exatamente isso. Grata por terem feito o melhor que sabiam. Eu queria tanto que eles tivessem sido mais felizes, mas foram o melhor que souberam, mesmo para com eles próprios. Foi um encontro de amor, não é? Foi. Bonito. Existe alguma coisa que jamais irás perdoar a alguém ou a ti mesmo? Não, acho que não tenho rancor nenhum de nada. Por isso, acho que não tenho nada a perdoar. Está perdoado porque cada um faz o melhor que sabe. Provavelmente alguém também não gostaria, não terá gostado de algo que eu fiz. Foi o melhor que eu sou. Então, os outros também fazem o melhor que sabem. E a ti mesma? Existe algo que de alguma forma às vezes dizes, ainda não consigo me perdoar disto? Já pensei nisso muitas vezes, mas agora não. Agora não. Está tudo certo. Nada é por acaso e é como é. Estás em paz contigo? Sim, se partisse hoje acho que aceitaria na boa. Partirias em paz? Sim. Vamos à última pergunta. Ok. Em verdade, o que é que diz o teu coração? Para mim, como mulher, como mãe, como ser, É sentir, não é? Em verdade, o que é que diz o teu coração a ti mesma, não é? Porque acima de tudo é uma pergunta para ti. em verdade, sejamos nós mesmos, a nossa melhor versão de sempre, é o que eu digo sempre. É o que eu tento ser. Posso não ser a melhor versão, mas é o que eu tento ser naquele momento. Estás a ser É a minha melhor versão de agora. E estás a ser, É a minha verdade. em cada momento estás a ser o melhor, não é? Não foi que falaste aqui Sim. várias vezes. A verdade é essa, não é? É a minha verdade. Então o teu coração diz para seres tu mesma. Sim. No fundo, é isso. Sim. Tua melhor versão sendo tu próprio, não é? Sim. Bonito. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para quem nos está a ver, que de alguma forma possa permitir que também elas possam viver mais em verdade? Eu sou uma fã das mulheres. Há quem diga que eu sou um bocadinho feminista, mas não é ser feminista, é mesmo eu admiro as mulheres, porque as mulheres geram vida, as mulheres são o amor. Sem as mulheres não existiria vida no planeta. E eu tenho constatado, que eu já fiz isso muitos anos, de que nós temos medo do que possam pensar os nossos familiares, os nossos maridos, os nossos amigos. Então não limitamos-nos muito. Olha, não vamos por vezes à procura dos nossos sonhos,
porque achamos que nós devemos ficar sempre para a última, primeiro a família, depois a casa, e depois acabamos por nos deixar sempre para o último. E temos sempre dúvidas de que, opá, eu se fizer isto, eu vou gastar dinheiro, podia ser para aquilo, eu vou abdicar da minha família. E então eu digo às mulheres, olha mais para si, para vocês mesmas. É isso que eu digo, porque de facto nós merecemos, porque nós damos muito de nós. Nós damos muito, sem nós não existiria vida. Então acho que nós mulheres devíamos olhar mais para nós. Então, acima de tudo, é essa mensagem que deixas? É. Cuidar de nós, não só dizer, pôr-se bonitas, ok, está tudo certo, mas ir atrás de alguma coisa que nós gostamos muito. Ter hobbies. Muitas mulheres não têm hobbies. O único hobby delas é trabalho, casa, família. Ter algum hobby que nos acrescente, que nos faça sentir que nós somos importantes. Eu vejo muito isso. Muitas mulheres não acham que são importantes para abdicar de algo em casa para ir atrás de algo que lhes acrescente um bocadinho. Infelizmente tem muito a ver com o amor próprio, não é? Com algo que não é cultivado desde sempre e que, como tu dizes, é muito incutido que a mulher é que tem que cuidar, a mulher é que tem que fazer, não é? Eu fiz isso durante tantos anos. E acaba por ser passado geracionalmente e na sociedade, não é? Também ainda é muito passado. E depois acaba por lá estar a ser criada essa crença, a nível do inconsciente, que acaba por ser uma autossabotagem que faz com que sigamos esses padrões de uma forma muito inconsciente. Sim. E é por isso que é importante, lá está, às vezes questionar, entender, será que isto me está a fazer feliz? Será que isto me está realmente a trazer bem-estar, não é? Sim. Me está a trazer liberdade, me está a deixar ter tempo para ser eu própria, não é? Sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser a filha, ser só eu, não é? E acho que isso é importante, sem dúvida, e concordo plenamente contigo, e acho que é uma mensagem super importante para ser deixada aqui. E eu gosto de deixar também claro que o estar a fazer aqui Mulheres em Verdade não tem a ver também com o feminismo, como tu dizias, tem a ver com o querer realmente que as mulheres cada vez mais se permitam ser elas mesmas, de uma forma livre, verdadeira, sem medos, não é? do que vão dizer, do que vão pensar, e acima de tudo sem medo de ser elas, não é? Porque não é só as mulheres, não é? Muitos homens também não são livres e não conseguem ser eles próprios, mas principalmente as mulheres, sinto que ainda há muito esta prisão, não é? Interna. Sim. E que é preciso criar e desbloquear estes bloqueios para que haja uma igualdade mais a nível masculino e feminina. Então eu costumo dizer sempre, eu não sou nada feminista, eu sou a favor da igualdade. Exatamente. Porque acho que quando nós vamos ao feminismo, que supostamente deveria ser algo para ajudar a trazer a igualdade, hoje em dia está muito num extremo, não é? E muitas vezes é levado a este extremo de querer que a mulher até seja superior ao homem. Então eu acho que não deve haver extremos em nada, porque os extremos é que tiram o equilíbrio, não é? E tiram a essência e o amor e a paz das pessoas, é as pessoas irem em extremos. Portanto, quando nós nos permitimos estar num equilíbrio, o equilíbrio para mim é a igualdade, é olharmos para todos como ser humano. Nós somos seres humanos acima de tudo. Sim. Seja mulher, seja homem, seja criança, bebê, seja o que for. Somos todos um ser humano, uma alma dentro de um corpo. Então eu acho que acima de tudo é neste sentido. O ser mulher aqui, quando trago isto de mulher em verdade, é mais para isto, é mais para a mulher se olhar em verdade, se questionar. Será que eu estou verdadeiramente a me permitir ser eu? Não é? E viver desta forma. Eu ouço muito, olha, eu até gostava de ir fazer yoga, mas é a hora de fazer o jantar. Mas porquê é que nesse dia não é o marido fazer o jantar? Porquê é que a mulher vem preocupada do emprego para ir fazer o jantar todos os dias? Naquele dia em que ela quer cuidar de si, eu estou a falar no yoga porque é o que às vezes que me falam, mas em qualquer tipo de hobby, porquê é que a mulher não tem direito a um dia
ser o marido a chegar e fazer o jantar para ela e fazer aquele hobby para ela também. Lá está, tem a ver com estas crenças, não é? Que depois se permite ir fazendo o mesmo que a mãe já fazia, que era anular-se, não é? Ser submissa o tempo todo, não se dar importância, não se colocar em primeiro lugar, não é? E é isso, sem dúvida, é como tu dizes, é perceber que ela é importante, não é? Todas nós somos importantes. É um caminho, não é? Eu até chegar aqui também tive, até pensar desta forma, também me anulei muitos anos. Sem dúvida. Muitos anos. Portanto, não só tu, eu também estou lá e como eu, muitas mulheres e acho que toda a gente no fundo, muitas vezes acaba por ter este padrão, não é? Sim, porque lá está, já vem de trás. E muitas vezes já vimos a vir das nossas mães, das nossas avós, sim, não é? Às vezes até tem pessoas que me dizem, isto já vinha da minha bisavó, não é? Porque ainda conseguiram conviver com a bisavó, sim, não é? Sim. Isto já vinha da minha bisavó, agora que estou a olhar para trás e a ver geracionalmente, realmente isto já vinha até da minha bisavó. E então lá está, isso torna-se o normal quando não existe propriamente o normal e não deveria o ser, não é? Mas torna-se o normal. E esse normal acaba por gerar uma crença tão profunda que é passada sem questionar. Só quando começas realmente a questionar, lá está, o parar, o olhar para dentro, o questionar o que é que me está a fazer sentir se calhar apagada, não é? Sim. Sem esta luz, não é? Sem este brilho, aí sim vai realmente percebendo o que é que está ali, qual é o novelo que eu fui enrolando lá dentro de mim, as feridas que eu fui de alguma forma pondo um penso rápido e estão lá cheias de pensos rápidos por curar, não é? Que nunca mais foram tiradas, nunca mais foram olhadas e que precisam de realmente tirar o penso, olhar para ela curar, não é? Porque está ali com o penso às vezes impede que cure, não é? Sim, E então é sem dúvida um processo. O desenvolvimento pessoal, eu acredito que é um processo para a vida. Para a vida, sem dúvida. Porque tu começas e vais retirando camadas, não é? E vais percebendo, eu achava que já tinha tirado esta, e afinal ainda estava aqui uma réstia desta camada, não é? Até porque depois vem as dificuldades vão surgir sempre. Os desafios vão acontecer sempre. Então nós temos que ir crescendo sempre. Caso contrário, há uma altura ou outra em que também tropeçamos e paramos e deixamos ir outra vez abaixo. Então é um desenvolvimento para a vida toda. Acredito que sim. Trabalhar com os tropeços. E acho que quando a pessoa começa, ela entende o quanto isso é importante, não é? O conhecer-se, o entender-se, não é? Afinal, eu sou muito mais do que aquilo que eu acreditava que era, não é? Sim. Afinal, eu posso muito mais do que aquilo que eu achava que podia. E isto também é um processo, por isso é que eu digo que é um processo bonito, não é? Sim, de transformação, só que ao mesmo tempo desconfortável. Porquê? Porque vais mexer em coisas que até hoje quiseste não olhar, não é? Porque de alguma forma até doía, magoava, trazia desconforto. E por acaso é das coisas que eu também falo muito às pessoas que procuram, ou que às vezes questionam, mas o que é isso, desenvolvimento pessoal? E eu digo, ok, é desconfortável no início, mas é poderoso e libertador. Portanto, é importante dizer à pessoa que é desconfortável e que pode vir desconforto, porque vai vir. Tu vais lutar, tu vais ter resistências para muitas situações e para não isolar muitas coisas, não é? Porque tu acreditas que aquilo é assim e vai vir alguém fazer-te questionar aquilo que tu acreditaste até ali, que era uma certeza válida e absoluta, e isso vai questionar-te e vai abalar-te e vai-te fazer querer dizer, não, eu não quero isto, não é? Portanto, às vezes é um vai e vem, não é? Tu vais e depois às vezes recuas, depois tornas a ir porque entendes essa necessidade e o quanto depois te liberta, não é? Eu acho que é muito libertador, pela minha experiência, e acho que aquele livro Pequena Alma e o Sol faz muito sentido. Eu falo muitas vezes desse livro. Quando nós começamos a olhar para as pessoas como vilões e nós as vitimazinhas, estamos sempre em revolta, porque aquele é assim, aquele é assado, não é? Quando nós passamos a olhar para as pessoas como os ditos anjos que Deus não manda senão anjos,
para nos fazer tropeçar, para nos fazer acordar, começamos a tomar consciência de que não existe vítimas nem vilões, todos somos inocentes, não é? Exatamente. E passamos a olhar para o outro como, opa, é um anjo que nos fez tropeçar, cair, para nós acordar. E tudo muda. Quando nós passamos do papel de vítimas para estamos todos em pé de igualdade, não sou melhor que ninguém, nem ninguém é pior que ninguém, tudo muda. Eu acho que é esse o papel. Porque nós conseguimos olhar o outro como olhamos a nós mesmos, não é? Conseguimos verdadeiramente olhar o outro e entender que, ok, ele está a ser o melhor, como tu dizias, sim, é o melhor dele, e mesmo entender se ele hoje está a ter uma atitude que para mim não está a fazer muito sentido ou pode não ser a melhor, não é? Já não vou julgar, não é? Ou se quer vir o julgamento para a mente, a gente já está a parar ali a dizer, calma lá, é o processo dele e por algum motivo a pessoa teve esta atitude. E é muito interessante porque eu como terapeuta dou muito por mim às vezes a fazer essa análise, não é? Em algumas situações do dia-a-dia que faz parte, não é? É a profissão, sim, depois sim, vai fazendo parte. E é muito interessante porque a minha mente já faz muito isso automaticamente, já observa e questiona qual é que será a crença que está aqui, qual é que será a ferida que está ali, que está a fazer com que a pessoa tenha esta atitude. Okay. Porque é isto, é eu querer perceber a outra pessoa verdadeiramente, não julgá-la. Uma coisa é eu querer entender, sim, perceber, outra coisa é eu querer julgar. E muito facilmente nós caímos logo no julgamento. Sim. A mente vai, pumba, para o julgamento. Então nós é que temos que ganhar essa consciência e retirá-la do julgamento. E dizer, é só mais alguém como tu, num processo dele, que é diferente do teu. Que tu tens as tuas feridas para ir curando, exatamente, para ir sarando, e ele tem as dele. Querendo ou não curar, não é? Está no critério de cada um, quer ou não curar, mas depende da nossa forma de olhar, deixar de me ver como vítima e como vilão e ver que todos somos inocentes, a tal frase. Mas eu gosto dessa definição, é bonito. Qual é o livro que estavas a falar? Já agora também... Pequena Alma e o Sol. Pequena Alma e o Sol, sim, é mesmo este o nome, é mesmo do nome livro. Do livro. E sabes a autora, não? Ou o autor? Eu acho que só existe esse. O Pequena Alma e o Sol é um livro pequenino, ele até está na net para poder fazer download. É? É, está. Ok, interessante. Pronto, olha, estão a ouvir, portanto, questionei outra vez, que é para, se às vezes tiverem interesse, também poderem perceber um bocadinho mais sobre este livro. Eu vou querer perceber. Acho que isso diz eu mesmo gosto de ler muito, e esse ainda não li. E achei interessante só pelo que estavas a dizer e pelas mensagens que lá tem, não é? Porque concordo plenamente e acho que são definições muito boas para as pessoas realmente entenderem. Sim, desde no fim do livro diz: eu não te envio senão anjos. Mesmo aqueles que parecem vilões serão anjos, para nos fazer acordar. Acredito nisso sem dúvida nenhuma. Obrigada. Obrigada eu, Sílvia. Do coração, por teres aceitado, por teres estado aqui, a abrir o teu coração, a abrir a tua vida, não é? E a tua verdade. Obrigada, Sílvia. Nossa verdade como mulheres. Obrigada. Obrigada.